Bom dia, sejam bem-vindos a esse dia maravilhoso que o Senhor já fez, nos entregou. Um dia poderoso, um dia de oportunidade, de recomeço, para que possamos realmente fazer o que precisa ser feito. Hoje nós iremos iniciar o nosso dia com o Devocional 365 e hoje a gente continua na leitura da palavra Mateus, do 6 ao 9. Então já pega a sua Bíblia, acompanhe conosco aí, só vamos aguardar o pessoal chegar por aqui para a gente já começar o nosso devocional. Bom dia, Cris. Vamos. Tudo certo aí, pessoal? Bom dia, Alex. Seja bem-vindo. Nós estamos aí guardados por quem nunca perdeu batalha, né, gente? Bom dia, Alex. Bom dia, Cris. Como é que tá o som? Tudo certo? Tá tudo certo. Maravilha. Denise chegando. Tudo certo aí, Denise? Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Vamos iniciar então a leitura de Mateus. Nós vamos do 6 ao 9. Então já pega a sua Bíblia, acompanhe conosco aí e vamos buscar a inspiração do Espírito Santo para essa leitura. O Novo Testamento já iniciou essa semana. Bom dia, Andréia. Seja bem-vinda. E nós iremos dar continuidade hoje à leitura. Quem faz a oração para nós? Cris, Denise. Pode ser? Vamos iniciar então. Pode começar. Pai, a ti te rendo graça porque o Senhor é bom, maravilhoso o tempo todo para cada um de nós. Obrigado, Pai, por mais esse dia que está se iniciando na vossa presença. Nos dê direcionamento, entendimento na palavra. Nos guie todos os dias de nossas vidas, nos livre de todo mal, todo perigo. Tudo que for ruim, Pai, nos livre da nossa casa, nossa família, nosso trabalho. Obrigado por tudo. Amém. Amém. Microfone. Gente, vamos dar continuidade aqui então, Mateus capítulo 6. Alex, assim que você conseguir, coloca pra gente aí os livros, os capítulos, para me fixar aqui na tela. No capítulo 6, a gente dá continuidade ao 5. Lembra do 5, o Sermão da Montanha? O Senhor, Jesus Cristo, ele se reúne com o povo e ele começa a aconselhar. Então, ontem o pessoal fez essa leitura, explicou sobre, trouxe aí o entendimento. E hoje nós vamos continuar com alguns conceitos que aparecem aí no 6. Eu fiz algumas anotações que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Mais importantes aqui, na minha concepção, no capítulo 6. Fala sobre as obras e a esmola, como que é dado. O Senhor, ele vem nos ensinar. E o mais impressionante, gente, que a gente consegue perceber aí no Novo Testamento, Jesus Cristo, ele vem e traz aí tudo o que nós precisamos para realmente estarmos em unidade com ele. Aqui existe uma quebra da lei. Lembra da lei de Moisés? Lembra do Antigo Testamento que a gente leu? E lá no último capítulo do último livro do Antigo Testamento fala para que nós guardássemos a lei de Moisés. Só que o Senhor viu que não existia aqui na terra homem algum, homem e mulheres, né, capazes de se salvar através da lei. Porque a lei, ela era, deixa eu só fixar aqui, uma lei muito pesarosa, muitas regras a serem seguidas, e as pessoas não conseguiam se enquadrar.
conseguia cumprir algumas, a maioria delas deixava para trás. Então o Senhor viu que não havia ser humano que conseguisse se salvar através da lei. Então ele mandou seu único filho, Jesus Cristo, para vir nos trazer a salvação. E aqui o Senhor começa em Mateus, trazendo as boas novas, trazendo novos ensinamentos, novas formas, novas concepções para as pessoas, maneiras de agir diferente, comportamento. A gente percebe que há um grande conflito nesse momento. Aqui, logo nesses primeiros capítulos não, mas logo em seguida o Senhor Jesus Cristo ele vai ser confrontado aí pelos maiorais da lei, pelas pessoas que estavam ali à frente, os líderes religiosos da época, porque eles traziam consigo essa lei de Moisés, eles queriam impor a lei, mas eles eram os primeiros que não conseguiam, gente, a cumprir. Então Jesus Cristo veio trazer vários ensinamentos. A gente consegue ver no capítulo 5, que foi o anterior, e nesse. Aqui o Senhor vem falar no 6, como que seriam a esmola, como que seria esse ajudar o próximo, como que você age, não é de qualquer maneira. Depois vem falar sobre oração, depois traz a oração do Pai Nosso, depois fala sobre o jejum também, que eu gostaria de falar aqui, a administração dos bens, como que você age na sua vida. E por último, a gente consegue perceber com tudo isso a questão da ansiedade. Hoje, se nós pegarmos esse capítulo 6 e trouxermos para a nossa vida hoje, nós falaremos um pouquinho sobre a ansiedade. Então, voltando lá no início sobre a esmola, ele trouxe um grande conceito aqui, que trouxe confronto a muitos dos grandes. Era dado, sim, nós vamos ver lá no Tiago, a verdadeira religião é ajudar o pobre e a viúva. Nessa época, as pessoas contribuíam com os outros. Bom dia, Inácio, seja bem-vindo. Só que era assim, gente, aquela contribuição, ela tinha que ser em público, ela tinha que ser declarada, a pessoa tinha que ser elogiada. Era assim que eles agiam. Eles davam, mas eles queriam a glória para eles. E Jesus Cristo vem no 6 explicar sobre isso. E essa esmola, ela deveria ser dada em sigilo. Ela deveria ser dada de coração, não para se aparecer, não para buscar a glória, mas que a glória, toda a honra e glória fosse dada para Deus. Bom dia, Fran, seja bem-vinda. Depois ele vem falar sobre as orações. As orações eram ensinadas pelos líderes, vãs repetições. E nós temos um exemplo muito claro no Novo Testamento, eu não me lembro agora o capítulo, mas que fala sobre a oração do escriba, do fariseu e a oração do republicano. De alguém que era lá, que não era dos escolhidos, que não fazia parte da tribo aí de Israel, dos filhos de Israel. Onde um orava em voz alta, se exaltando, falando das suas esmolas, para que todas as pessoas ouvissem e para que essa atenção fosse voltada para ele. Já o outro orava pedindo misericórdia para o Senhor, orava com seu coração realmente dilacerado na presença do Senhor, o seu coração entregue, se humilhando. E aí o Senhor mostra qual a verdadeira oração. Não são as vãs repetições, não são as orações feitas em grandes públicos para que as pessoas possam ouvir, mas uma oração de dentro do seu coração, uma oração que expresse realmente o sentimento do seu coração e da sua alma. Depois vem falar sobre o Pai Nosso, que é uma oração aí que foi apresentada em Mateus, uma oração muito conhecida até hoje, né? E que quais os conceitos que vem falar sobre ela? A gente começa com a humilhação. Pai Nosso que estás no céu, a gente começa reconhecendo o Senhor. Depois a gente faz um pedido de perdão para Ele das nossas falhas, das nossas imperfeições. E a gente, durante essa oração, vários conceitos. Não é que o Senhor queria mostrar um modelo, você precisa orar desse jeito. Mas naquele momento que o povo estava, bom dia Felipe, seja bem-vindo. Naquele momento que o povo estava tão perdido em meio às leis, muitos nem aceitavam Jesus Cristo, o Messias que foi tão anunciado lá nos livros proféticos que a gente acabou de passar aí, né? Jeremias, Ezequiel. Ele veio, só que as pessoas ainda não aceitavam que era ele. E nesse momento, gente, o Senhor orientava como fazer essa oração do Pai Nosso. Trouxe aí uma visão geral de como se portar. Não era obrigatório ser aquilo, mas era um direcionamento para que a pessoa pudesse ter essa intimidade um pouco mais aí com o Senhor. E depois vem falar sobre o jejum.
É algo assim, bem polêmico nos dias de hoje. Alguns falam sobre o jejum, muitos não dão muita importância, né? E o que ele veio falar? Esse jejum, ele é uma sensibilização do espírito. Uma forma que vai trazer para você mais intimidade com Deus. Você vai se tornar mais sensível. É um momento que você se desliga realmente, né? Hoje, lá no final, nós iremos falar um pouquinho sobre ansiedade, mas aqui eu já trago, nós vivemos um mundo aí com tanta correria, com tantos problemas, e nós nos envolvemos em tantas coisas que muitas vezes não fazem sentido para nós, preocupações, ansiedades, e aí isso nos traz muitas vezes aquele desejo de saciar a nossa necessidade ou de se acalmar com a comida. E esse jejum, ele é fundamental para que a gente consiga perceber que existe algo muito maior. Que quando nós nos restringimos aí de comida, no sentido de jejuar e aproximar do Senhor, a gente consegue uma aproximação maior. Porque existe essa sensibilização da carne. E aqui ele vem falar, esse jejum ele não deve ser declarado, não deve ser falado, eu estou... Não, é algo discreto, é algo entre você e Deus. E nesse momento de jejum, que esse alimento seja substituído, o alimento material, pelo alimento espiritual. Que nesse momento de jejum você realmente se alimente da palavra, se alimente através de orações, de meditação, de louvores ao Senhor. Esse é o verdadeiro sentido aí do jejum. Bom dia, Andréia, seja bem-vinda. E por último, gente, vem falar em alguns versículos aqui a partir do... Aqui, ó. Dos últimos versículos, vem falar sobre a medida de ter. Como assim? Hoje, muitas vezes, nós nos atentamos tanto à questão material. Precisamos, a gente sabe disso. Mas a nossa busca está cada vez mais acirrada aí pelos bens materiais. E aqui vem falando aqui, é claro que alguns mais, outros menos, mas vem um conselho muito forte aqui pra gente. Cuidado. Cuidado com essa busca incessante. Cuidado com negligenciar, por exemplo, a sua família, a sua fé, a sua intimidade com Deus. Eu não tenho tempo. Eu não consigo. E se afasta cada vez mais, buscando ter, buscando construir, buscando... E aí, no final, a gente consegue perceber. Existe uma frustração muito grande. Ontem eu estava com os meus filhos fazendo a leitura de Eclesiastes. A gente estava finalizando Eclesiastes ontem, Eclesiastes 12. E trouxe uma visão muito clara disso aqui, que elenca com Mateus 6. Salomão relatando toda a sua vida. Quem não sabe quem foi Salomão, né? O rei mais rico que já pisou nessa terra. O seu exército tinha escudo de ouro. E ele vem falar no final, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. De que adianta todo o dinheiro, toda a riqueza? Ele teve, gente, 700 mulheres, 300 concubinas. E ele foi o rei mais bem sucedido que já houve em Israel. E ao final, ele se dedicou tanto a isso. E ele se corrompeu ao final. Ele se perdeu em meio a tanta riqueza, em meio a tanta sabedoria. E a gente vê lá em Eclesiastes falando, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Ele faz um apelo muito grande, que não adianta nada conseguir tudo, toda a riqueza, todo o poder aqui na terra, se não tivermos temor a Deus e guardarmos os seus mandamentos. Então eu venho finalizar aqui o capítulo 6 de Mateus, trazendo essa grande reflexão lá de Eclesiastes, que o Senhor nos orienta aqui, falando do valor real da vida, o valor real que vai nos preencher. Não é todo o dinheiro do mundo, não são todos os bens que você conquistar, isso ou aquilo, mas é a presença do Senhor no seu coração, que vai te preencher. Nos seus momentos de angústia, nos seus momentos de dificuldade, nos momentos que você olha para um lado, olha para o outro, não vê nenhuma perspectiva, nos seus momentos de conflitos familiares, é a presença dele, é a intimidade dele que vai te renovar e que vai fazer você continuar, apesar de tudo, todo o mal, apesar de todas as perspectivas negativas, é o Senhor que vai te levar adiante. Então eu finalizo 6 de Mateus, trazendo essa grande reflexão aí, lá no Antigo Testamento, de alguém que tem propriedade para falar, né, gente? De alguém que realmente chegou aí no topo, aos olhos humanos, no topo da grandiosidade, da riqueza, do poder, de tudo, mas que perdeu o que era essencial e perdeu o que era mais importante, a presença do Senhor.
Com você, gente. Bom dia, seja bem-vinda. Show de bola. Podemos iniciar o 7 ou tem algum comentário? Pode, ficar à vontade. Pode ficar à vontade? Tá. No 7 é a continuação, né? Do Sermão da Montanha. E ele já faz uma outra parte. Eu vou ler alguns tópicos e explicar. Não tenho um conhecimento igual a Liz Lorena, mas vou tentar e eu espero que meus colegas também possam acrescentar alguma coisa. Aqui é o juízo, né? Não julgueis para que não sejam julgados, pois como os critérios com que julgam, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Essa parte aqui, ela remete muito para o julgamento. Às vezes a gente só se preocupa com a vida dos outros e não cuida da nossa. Tem uma questão que a gente faz muito, a gente aponta muito para o outro e não lembra que tem outros 4 dedos apontando para a gente. Então, enquanto a gente não cuidar da nossa vida, cuidar da parte religiosa, cuidar da nossa casa, ela não vai ser edificada. Então, a gente tem que se preocupar primeiramente com a nossa vida. Não é que eu não posso denunciar algo errado, eu posso, mas eu não tenho que me preocupar com como aquilo aconteceu. Então, somente fazer a denúncia. Então, eu tenho que cuidar da minha casa. Aqui me lembra muito de cuidar da minha casa, cuidar das minhas outras partes da vida, cuidar da minha vida. Já no... Aí ele já vem aqui, no Jesus incita a orar. Pedi e dai-vos, buscai e achareis, batei e abrireis-vos. Pois todo que pede recebe, o que busca encontrará, e quem bate, abrir-se-á. Então, aqui ele pede muito para você ser persistente nas suas orações. Às vezes a gente ora, o Pai Nosso, igual a Liz falou, e não ora de coração, ora só para falar que está falando aquelas palavras. E as palavras, ela têm poder. Todo mundo sabe que palavras têm poder. E se você for humilde nas suas palavras, tiver de coração aberto, Deus vai ouvir. Porque ele é um Deus aberto. Ele é amor, é felicidade. E ele busca que você seja feliz também. Ele quer ver sua felicidade. Ele não quer ver você só em lamentações, em tristeza. Então, quando você for orar, ore de coração aberto. Busque. Não só peça, mas busque para que a sua oração chegue a Deus. Porque se você orar, talvez com calma, ali, bem, como se eu pudesse dizer, bem humilde mesmo, nas suas orações, elas vão chegar a Deus. E no 13, ele vem já falar das 2 portas. Entrai pelas portas estreitas, larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Aqui é sobre seu posicionamento. Às vezes as portas estão todas abertas, os caminhos estão todos ali, mas você escolhe um caminho que não é correto. Então ele te remete muito para os seus caminhos, o seu posicionamento, as suas renúncias que você faz para você chegar até Deus. E Jesus está aí. Ele é um caminho para você chegar até Deus. Então sempre buscar Jesus, buscar a Deus, pois ele está disponível para você. Nessa parte do 16, ele já fala sobre os frutos. Pelos seus frutos os colhereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos. Aqui te dá muito para a árvore da vida, né? A árvore da vida, ela tá ali e nem seria a árvore da vida, mas uma árvore. Ela vai te dar frutos. Mas ele questiona aqui, você vai colher uva de pinheiros e figos de abrolhos? Não vai. Cada árvore, ela dá um fruto. E
A ave, ela vai produzir, mas se você regar ela bem, cuidar dela, que você seja uma árvore também, que produza muito, mas produza frutos bons. Porque frutos maus, eles não vão ter, não, não vão ter, não vão, não vão se reproduzir, não vão virar sementes de novo para ter o que colher. Então, o fruto, ele vai ali, você consome, ele é replantado. Mas uma árvore que ela é má, produz frutos más, ela vai ser cortada e vai ser jogada a fogo, ela vai virar cinza. Então não queira virar cinzas, não queira ser um fruto, uma árvore que não produz. Seja uma árvore que produz, que a semente seja replantada, seja produzida novamente. Ele fala bem aqui, no 23, então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheceis, apartai-vos de mim, os que praticam as iniquidades. Então, os que praticam o mal não serão reconhecidos por Deus. Então, sua conduta, ela diz muito sobre você. Então, busque ser uma árvore que produz. Aqui estão os dois fundamentos, no 24 já. Aqui é para você ouvir e praticar. Praticar a oração, como a Alice falou anteriormente, para você ter um posicionamento na sua vida também. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. E se você edifica uma casa, você sabe que uma casa ela tem que ter os alicerces. E a nossa rocha é Jesus. Para a gente poder edificar as nossas orações, a gente tem que buscar Jesus. Está sempre buscando Ele, porque Ele vai edificar nossas orações vão chegar a Deus. E a gente já tem a palavra de Jesus aqui. Ele já colocou essa parte de Mateus, tem as outras partes dos outros, que a gente ainda vai estar estudando. Então, esse aqui é só o início. Foi só uma parte que ele colocou ali para que o povo já tivesse conhecimento das palavras. E eles conheceram aqui nessas palavras da parte do sermão e ficaram todos maravilhados com essas palavras, porque eles não tinham costume de escutar a palavra, porque quem passava era os sacerdotes e passavam da forma como eles queriam. Então Jesus já passou algumas partes aqui e ela leva o povo a pensar, como está a minha conduta, como está a minha oração? Eu estou sendo uma árvore boa? Eu estou buscando pela minha conduta não julgar o próximo? Então aqui fica essa parte. Vocês têm algo para acrescentar? Tudo certo, Cris? Falou tudo. Rapaz, tem muitos pontos, só que por ter muitos pontos, se a gente for abordar, vai tomar muito tempo. Sim. Então, vamos entrar no 8 e trazer os entendimentos que tem aqui. E aí começa do 1 ao 4. Jesus cura um leproso. E aí, discorrendo sobre o texto, né, Jesus desce do monte e muitas multidões o seguiam. Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante, ele ficou curado da lepra. Ou seja, aonde Jesus está, tem cura. Basta a gente pedir e receber. Depende mais da gente do que dele. Ele já deixou para nós. E se você entende que a presença de Jesus está contigo a cada segundo, é forte. Então, é crer, pedir e aceitar. Ok? E aí, a partir do 5, né? Jesus cura o empregado de um oficial romano, de um centurião, né? Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano
foi encontrá-lo com ele e pediu que curasse o seu empregado. Aqui está uma linguagem muito atual, né, que é a nova tradução de hoje. E ele disse: Senhor, meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade dos oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Diga para um, vá lá, ele vai. Digo para o outro, vem cá, ele vem. Digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: Afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste, do oeste, e se sentar à mesa do reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. Esses daqui, ó, leste, oeste, somos nós. Nós não somos descendentes de Abraão, mas agora nós temos a mesma autoridade no nome de Jesus para sentar à mesa com o Pai, ir ao reino. Então, a gente, por que isso? É por fé. A mesma fé que esse centurião teve. Ele não era os de Jesus, mas cria que Jesus tinha autoridade para salvar, tinha autoridade para curar. E assim ele acreditou. E nós hoje temos essa mesma fé dele em crer que Jesus pode entrar em nossas vidas, curar, salvar, fazer o que ele relata em toda a Bíblia. Então depende muito da nossa fé, sim, única e exclusivamente a nossa fé. E aí, finalizando esse contexto, né, Jesus disse ao oficial: vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento, o empregado oficial romano ficou curado. Então, vai acontecer conforme a nossa fé. Simples. E aí, discorrendo, Jesus cura mais gente, a partir do 14, né? É do 17. Jesus foi à casa de Pedro e viu a sogra dele na cama, com febre. Jesus tocou na mão dela e a febre saiu. Então ela se levantou e começou a cuidar dele. Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônios. E ele, apenas com uma palavra, expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas que estavam doentes. Jesus fez isso para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Nós hoje temos essa autoridade no nome de Jesus. Mas para isso temos que estar conectado com o Pai, saber qual é o nosso propósito diante dele. E aí, com uma palavra, em nome de Jesus, nós temos esse poder. É crer. A partir do 18, algumas pessoas queriam seguir Jesus. Jesus viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. O mestre da lei chegou perto dele e disse: Mestre, estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Jesus respondeu: As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. E o outro, que era seguidor de Jesus, disse: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus respondeu: Venha comigo, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Ou seja, já passou. O espírito não está mais no corpo, então para que valorizar? Eu passei muito por isso com o falecimento de minha mãe. Fiquei muito preso à matéria, entrei em depressão, mas quando eu entendi esse contexto, a cura chegou. Me sentia muito culpado. A partir do 23, Jesus acalma uma tempestade. Jesus subiu no barco e os seus discípulos foram com eles. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que ondas começaram a cobrir o barco. Jesus estava dormindo
Os discípulos chegaram perto deles e o acordaram dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que você, por que é que vocês assim são tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: que homem é este que manda até o vento, no vento e nas ondas? E aqui eu lembrei de Jonas. Jonas também estava no barco e teve uma tempestade. E a gente vê a diferença de quando você está no propósito. Você tem autoridade para fazer as ondas, o vento parar. Mas quando você não está no propósito, você não tem autoridade. Então tem que descer do barco para que a onda caia. Tem que se sacrificar. A mesma coisa foi quando Jesus foi para o deserto. Ele foi no deserto por um propósito, não reclamou, ficou 40 dias. Os hebreus, quando saíram do Egito, também passou pelo deserto, tinha um propósito que era chegar na Terra Prometida, só que reclamou, ficou 40 anos. Então, quanto mais a gente reclama na caminhada, mais distante ficamos do nosso propósito, daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus colocou em nossos corações. E fiquem atentos, eu tenho um testemunho muito forte, que sábado, 8 horas da noite, eu vou contar um milagre que Deus fez em minha vida. Eu soube ontem, assim, o que aconteceu. É tão muito forte que eu preciso compartilhar isso, mas vai ser através de uma live para que todos possam contemplar esse milagre que Deus fez em minha vida. E para finalizar, né, Jesus cura 2 homens dominados por demônios, 2 endemoniados. Quando Jesus chegou na região de Gadara, no lado leste do Largo da Galiléia, foram se encontrar com ele 2 homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério, onde estavam morando. Eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Eles começaram a gritar: Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar. Olha só, o poder da luz, sempre quando eu falo aqui que nós somos luz, onde a luz chega, a treva se dissipa, todos tinham medo de passar por ali porque tinham medo de ser agredido. Eles vê Jesus e já reconhecem a luz dele, Filho de Deus. Então, essa é a luz que eu falo. As trevas conhecem a luz, conhecem Jesus. E se você tem essa fé que ele está contigo, nada vai acontecer com você, nenhum mal. Mas tem que ter fé e tem que praticar essa fé. Não é só falar. Que infelizmente a gente vê muitos falando: eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Mas quando de fato precisa da fé, cadê? Falar é fácil, mas praticar já fica um pouco mais complicado. Mas se você praticar, pode ter certeza que Jesus vai lhe embasar, assim como ele fez com Davi, quando foi enfrentar Golias. Todos queriam dar armadura, isso e aquilo. Ele disse: não, eu vou em nome do Senhor. Ele foi. Com a pedra ele derrubou o gigante. Então, fera é isso. E eles começaram a gritar: filho de Deus, que o Senhor quer em nós, né? Já disse. Então, acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo. E os demônios pediram a Jesus com insistência. Foram os demônios. Se o Senhor vai nos expulsar, ó, antes de Jesus chegar, eles já sabiam o que ia acontecer. Porque quando a luz vai chegando mais próximo, a treva tem que ir embora. Se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos, pois vão, disse Jesus. Os demônios foram e entraram nos porcos, e antes de se atirarem no morro abaixo, não, e eles se atiraram no morro abaixo, para dentro do lago e se afogaram. Os homens que tomaram conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade. Lá contaram tudo isso e também o que havia acontecido com os 2 homens que estavam dominados por mim. Então todos os moradores daquela cidade saíram para encontrar com Jesus. E quando encontraram, pediram que com insistência, que fosse embora da terra deles. Você vê, Jesus faz um milagre, tira 2 demônios, liberta, né, 2 homens, e ainda assim é perseguido.
E assim vai ser em nossas vidas. Se você está com Jesus, você está fazendo, vivendo o seu propósito, a área que você ajudar, libertar, curar alguém, vai ser a área que você vai ser perseguido. Mas isso é para que você pare aquilo que Deus colocou em seu coração. Mas se você sabe, está convicto que é disso que você vai fazer, você não vai parar a obra. Então é isso, gente. Se vocês tiverem mais algum comentário, fique à vontade. Tudo certo. Vai com você. Então, vamos lá. Mateus capítulo 9. Jesus subiu numa barca, passou para outra margem e chegou à sua cidade. Nisso levaram a ele um paralítico, deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Então, alguns doutores da lei pensaram: este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que é que vocês pensam coisas más? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se e ande? Pois bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados, então disse Jesus ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e louvou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Saindo daí, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Estando Jesus à mesa em casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores foram e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Aprendam, pois, o que significa: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, e sim os pecadores. Então os discípulos de João se aproximaram de Jesus e perguntaram: nós e os fariseus fazemos jejum, porque os teus discípulos não fazem jejum? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão os dias em que o noivo será retirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa o pano e o rasgo fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em barris velhos, senão os barris se arrebentam. O vinho se derrama e os barris se perdem. Mas vinho novo se põe em barris novos, e assim os dois se conservam. Enquanto Jesus dizia essas coisas para eles, um chefe se aproximou, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: minha filha acaba de morrer, mas vem, põe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com seus discípulos. Nesse momento, chegou uma mulher que fazia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela foi por trás e tocou a barra da roupa de Jesus, porque pensava: ainda que eu toque só na roupa dele, ficarei curada. Jesus virou-se e, ao vê-la,
disse: coragem, filha, sua fé curou você. E desde esse momento a mulher ficou curada. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e uma multidão fazendo barulho. Então disse: retirem-se, porque a menina não morreu, ela está apenas dormindo. As pessoas começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou e tomou a menina pela mão. Então a menina se levantou. E essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Quando Jesus saiu dali, 2 cegos o seguiram, gritando: tem piedade de nós, filhos de Davi. Jesus chegou em casa e os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou: vocês acreditam que eu possa fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou os olhos deles, dizendo: que aconteça conforme vocês acreditam. E os olhos deles se abriram. Então Jesus ordenou: tomem cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Quando já tinham saído, os 2 cegos levaram a Jesus um mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo falou e as multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu uma coisa assim em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando a boa notícia do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo as multidões, Jesus teve compaixão porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. E aqui encerra o capítulo 9. Voltando aqui, recapitulando alguns trechos que eu tinha grifado, achei interessante aqui, né? Foram, né, o 6, 7, 8 e o 9, né? Deixei alguns grifados aqui, foi bem interessante para mim, né? Sobre a questão de rezar, né? Aqui fala, né, no versículo 6, né? Do capítulo 6, né? Ao contrário, quando você rezar, entre no seu quarto, feche a porta e reze ao seu pai ocultamente, e o seu pai que vê o escondido recompensará você. Você vê quantas e quantas vezes a gente já fez isso, né? De estar rezando publicamente, né? Falando, né? E a questão também do Pai Nosso, né? Que eu vinha da cultura, né, de rezar completamente diferente o Pai Nosso, né? Do que está escrito aqui na Bíblia. Hoje já eu tenho que colocar mais em prática, ainda não sei ainda totalmente o Pai Nosso que está aqui na Bíblia, que foi aprendido de forma diferente, né? Outra questão é a questão de jejuar, né? Quando você jejuar, perfume a cabeça e lave o rosto, para que os homens não vejam que você está jejuando, mas somente seu pai que vê o escondido, e seu pai que vê o escondido recompensará você. Você vê quando, muitas vezes, né, a gente acaba aqui fazendo jejum e às vezes a gente fica tão abatido, né? Não tem quem não perceba o que está fazendo, né? Mas a gente tem que fazer de forma diferente, né? Como está escrito aqui, né? Não adianta nada você né, mostrar que está hoje eu não estou jejuando, eu estou assim. Aí você vê uma tristeza na pessoa de longe, né? E tem que ser de forma prazerosa, né? O jejum. Outra questão também é: não ajunte riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem. E onde os ladrões assaltam e roubam. Ajunte as riquezas no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corroem. E onde o ladrão não assalta nem rouba. Você vê que às vezes nós acumulamos tantas coisas aqui na terra, né? E não nos preocupamos de juntar no céu, né? Que é o principal, né? Outra questão
também é, em primeiro lugar, busque o reino de Deus e sua justiça, e Deus dará a vocês em acréscimo todas as coisas. Às vezes a gente quer fazer a nossa justiça, né? A justiça da terra, né? Esquecemos esses princípios que tem que ser a justiça de Deus, né? Não julgue e você não será julgado. De fato, vocês serão julgados com o mesmo julgamento com que vocês julgarem. E são medidos com a mesma medida com que vocês medirem. Essa é uma parte que nós julgamos muito, né? Aparência, modo, né? De forma geral, né? Esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? O julgamento, né? Para que não volte contra nós, né? O que fazemos. Outro trecho também do 7 aqui, o versículo 7, né? Essa oração, para mim, é um tipo de oração para mim, que ficou bem interessante. Todas as vezes eu recordo, eu deixo ela escrita aqui, eu acho bem interessante também. Peçam e lhes será dado. Procurem e encontrarão. Batam e abrirão a porta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E a quem bate a porta, será aberta. Você vê que só a gente fazer isso aqui, né? Pedir, né? Procurar, né? Sempre vai ter a resposta ou algo que você está pedindo, vai ter, né? E outra também é tudo que vocês desejam que os outros façam a você, faça vocês também a eles, pois nisso consiste a lei e os profetas, né? Às vezes a gente exige tanto do outro e não faz a nossa parte, né? A gente fica essa cobrança, então faça de acordo com o que ele gostaria que fosse para mexer. Tudo que deseja, né? Faça, que os outros façam a você, né? Façam também a eles. E é isso. E o capítulo 9, capítulo 9, né? Jesus fala, né? Eu quero a misericórdia e não o sacrifício, né? Você vê que muitos fazem, né, tantos sacrifícios, né? E ele quer a misericórdia, algo tão simples, né? Mas só que nós temos, de acordo com a nossa vivência, acho que é só o sacrifício. Como é que chama? Temos que nos sacrificar, né? E ele não quer isso, né? Somente a misericórdia. Vocês têm algo a acrescentar? Só pegando o gancho nessa questão da misericórdia do sacrifício, né, que ele fala, o jugo é suave, o fardo é leve. Então, viver o evangelho tem que ser leve. Se estiver, eu sempre bato nessa tecla, se estiver pesado, tem que rever as provas, mas uma prova é muito momentânea. Se a gente ver o exemplo de Jesus quando ele foi tentado, ele não ficou a vida toda sendo tentado. Foi um período, mas ele sempre rebatendo com palavras. Ele não murmurou, não reclamou que estava nada, ele só rebatia com palavras, que ele sabia para onde ele iria, para que ele veio aqui na Terra. E nós, cada um de nós, uma reflexão, você sabe para onde você vai? De onde você veio, para onde você vai? Porque a gente, geralmente, quando vem as dificuldades, a gente começa a reclamar. E aí vai ficar, entrar naquele contexto dos hebreus, né, 40 anos, rodando, porque está reclamando em vez de procurar a solução. Nós temos duas opções: viver na reclamação ou procurar uma saída para aquilo. E a saída é Jesus. Então, se Jesus é conosco, o que nós vamos fazer? Vamos reclamar ou vamos agradecer pelo que ele já nos deu, só que a gente ainda não vê? Sábado eu vou entrar nesse contexto, porque foi mais ou menos isso. Em momento algum, diante do contexto que eu estava, eu reclamei. Eu só agradecia pelo que eu não sabia que ia acontecer. Diante da circunstância humana, não tinha como acontecer. Mas eu só agradecia, em momento algum eu pedi. Eu só agradecia pelo que ia. Então, eu usei a minha fé. E aconteceu. Para a glória dele. Entende? Então, depende da gente, já está dado. E no final, né, uma coisa poderosa, que ele diz, a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam o dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Então, a obra é muito grande, está precisando de pessoas como nós para aumentar essa plantação.
Jesus disse que nós faremos obras maiores que a dele. Depende daí que nós aqui já estamos fazendo, estamos alcançando a gente que a gente nem sabe, mas a glória é dele. Então é isso. E Elis, Cris, Tudo algo mais? certo. Só agradecer mesmo, gente. Por mais um dia estar aqui, por capítulos que o Senhor trouxe aqui hoje, inspiração, vários ensinamentos. Meu Deus do céu, agora é só colocar em prática, né? Isso. Gratidão a Alex, Denise, Cris, o pessoal que assistiu ao vivo, quem vai assistir gravado, que o Senhor possa te dar força para colocar esses ensinamentos em prática. Tchau, tchau, gente. Bom dia. Excelente dia para todos, gente. Tchau, meninas. Tchau.